E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O estado de Pernambuco, através de um decreto do seu governador, deu o tom do que deve continuar acontecendo no Brasil, um ataque aos evangélicos. Mas tudo isto está debaixo da soberania de Deus, ou seja, é da vontade de Deus que isso seja assim. Mas por que uma perseguição aos evangélicos no Brasil hoje é vontade de Deus? É, porque se desviaram muito, se apostataram e o decreto dá o tom. Em outras palavras, o governador e o decreto estabelecem o seguinte: nós não queremos perseguir os evangélicos, nós queremos que continuem a se reunir, porém com responsabilidade, e que evitem os grandes ajuntamentos que podem trazer a contaminação pelo vírus. Então, as igrejas podem continuar a se reunir normalmente, porém vão ter que ter o controle dos que assistem às reuniões e o número tem que ficar limitado a 80% da capacidade. 80% tá bom, né? Já houve época de ser 20%, 25%, 30%, e em Pernambuco as igrejas totalmente fechadas, agora permitindo 80% e um limite de 300 pessoas, está bom demais, digamos assim, para uma igreja séria, que conta os seus membros e que sabe quem assiste a reunião, mas está péssimo para aqueles grandes líderes, empresários que gostam de reunir multidões e nem sabem quem são as pessoas que estão ali, porque eles prometem bênçãos, prometem vitórias, prometem muita coisa e eles estão comercializando a bênção, e para esses é uma péssima notícia. Eles vão ter que identificar cada pessoa que vem, limitar o número a 300 pessoas, exigir certificado de vacinação de cada uma delas. Em geral, quem frequenta essas igrejas massificadas, igrejas comerciais, igreja da bênção, de vender a bênção pelo dinheiro, essas igrejas, essas pessoas não ligam para serem vacinadas. A oposição às vacinas está, em geral, nas igrejas mais sérias, com cristãos conservadores, e que veem nisto a mão do inimigo, a marca da besta, e nós acreditamos que não deixa de ser, mas o fato é que essas mega igrejas, igrejas comerciais massificadas, que querem ajuntar pessoas sem saber quem são, porque o objetivo é arrecadar dinheiro, esses vão sofrer e muito. Há igrejas que reúnem 1.000, 2.000, 3.000, mais pessoas, e agora tem que limitar a 300, é uma péssima notícia. Pior ainda é ter que controlar cada pessoa que vem. Eles sabem que a maioria vai embora e o dinheiro deles vai ficar totalmente prejudicado. Mas as igrejas sérias que contam as pessoas, que identificam seus membros, que têm o controle de seus membros, terão mais facilidade. Na verdade, o decreto é até um pouco atenuado, porque ele exige não um passaporte de vacinação, mas exige que a pessoa comprove a vacinação completa ou que apresente um resultado negativo da doença da Covid. Eu creio que a maior parte dos crentes que não
se vacinou, vão correr para esse lado. É o que provavelmente eu faria. Nas vésperas de reunião, eu faria um exame para provar que eu não estou com Covid. Não sei por quanto tempo o exame teria validade, mas acredito que as igrejas possam ser mais tolerantes com isto. Então, se alguém apresentar um resultado, um certificado aí de exame de Covid de 3 meses atrás, eu creio que isso seria considerado válido. De qualquer forma, eu não creio que o governo vai ficar botando policiais e fiscais aos montes para ficar fiscalizando esses documentos. Na verdade, eles querem limitar a 300 pessoas. Isso é fácil de eles controlarem. Até a distância, com filmagens, eles podem mais ou menos ter ideia. No caso de dúvida, eles desconfiam que tem 1.000 pessoas ali, aí eles vão pessoalmente lá. Mas, em princípio, se tem 300, 290, 310 ou 320, eles não vão conferir. E isso, então, deve resultar numa certa liberdade de reunião para a maioria das igrejas que reúnem menos de 300 pessoas. Então, de certa forma, isso é bom. O que parece ser uma guerra, e vai ser, porque isso vai se acirrar. Muitas denúncias vão acontecer de transgressão dessa ordem, desse decreto de Pernambuco. Em outros estados, o exemplo deve ser seguido. Outros estados devem começar a impor também restrições quanto a ajuntamentos e por aí vai. Uma irmã nossa vai se casar e o casamento é num sítio, local aberto. Porém, no município, a limitação é de 100 pessoas. Não por causa de convite ou do buffet de convidados, mas a limitação para o ajuntamento de pessoas é de 100 pessoas. Isto no estado do Rio. Em vários estados, em muitos municípios, há restrições semelhantes e isto vai progredir. O decreto de Pernambuco, que foi muito interessante, porque, por um lado, procurou restringir os ajuntamentos, por outro lado, deu uma certa liberdade para as igrejas menores e mais sérias e que controlam melhor seus assistentes. E isto, no meu entender, é o tom que vai nortear as próximas decisões nos próximos estados também. Eles querem controlar os evangélicos e essa ideia de megalomania, grandes igrejas, grandes ajuntamentos e vaidade de líderes para pregar para multidões, isso está com os dias contados. Eu quero ver quem é que vai construir agora templo para 2.000, para 5.000 pessoas. Qual a igreja que vai construir templo para 5.000 pessoas agora? Acabou. Esse projeto não tem sentido mais, porque normalmente isso não vai ser mais permitido em lugar nenhum do Brasil mais. A tendência é de ir apertando esse controle. Por um lado é ruim, porque é o mundo controlando os evangélicos, as igrejas, mas com a permissão de Deus, a situação apertando para os evangélicos entenderem o que Deus quer falar. Esse governador de Pernambuco não está contra a vontade de Deus, não. Ele está sendo um instrumento de Deus, embora ele possa não ser, acho que não é evangélico, mas ele é um instrumento de Deus para falar para os evangélicos o seguinte: vocês estão totalmente errados, a volta de Jesus está próxima, vocês se consertem, comecem a se reunir em pequenos grupos para cada um poder ter a oportunidade de se consertar diante de Deus. Parem com essas vaidades de shows de apresentação de nomes de homens e de celebridades. Vocês comecem a viver o evangelho ao invés de assistir shows de evangelho.
Deus está falando através desse governador de Pernambuco, eu quero que vocês se reúnam nas casas, em grupos pequenos, que cada um procure os seus irmãos, os que estão afastados, vá se reunir com aqueles que estão desviados, procurando trazê-los de volta para o caminho do Senhor. Comecem a se interessar pelas pessoas e não só se limitar a assistir reuniões. Eu creio, então, que Deus, na sua soberania, está usando esse decreto e o governador de Pernambuco para nos ensinar lições muito preciosas. Deus quer que a igreja se desperte, se conserte, deixe de vaidades, de grandeza, de shows e se volte para a simplicidade do Evangelho. É isso que Deus está querendo de nós. Bem, a reportagem focalizou o templo sede, eu não sei qual é, da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Um super templo, certamente com capacidade para várias mil pessoas. Uma igreja dessas, debaixo do decreto do governador, vai ter que fazer o quê? Se eles querem dar atenção aos membros, primeiro, não vão poder descumprir o decreto com mais de 300 pessoas. Eles vão ter que começar a contactar as pessoas, cadastrar, em cada reunião vão ter que conferir quem vem. Se eles querem atingir muita gente, acho que devem ter muitos membros, eles vão ter que fazer um monte de reuniões de 300. De manhã, logo depois, ao meio-dia, de tarde, de noite, mais tarde da noite, durante vários dias da semana. Eles vão ter que fazer o que nunca fizeram, que é controlar os membros, pastorear as pessoas e verificar cada um em qual reunião vai. Vão ter que se mexer, vão ter que conhecer os crentes, ao invés de ficar apenas promovendo reuniões megalomaníacas. Então, eu creio que esse decreto, debaixo da soberania de Deus, embora a intenção seja perseguir, cercear a atuação evangélica indiscriminada, mas ele vai trazer efeitos bons, que as igrejas vão ter que controlar melhor os membros, conhecer melhor a situação de cada um e entender que é vontade de Deus que cuidemos de cada irmão, de cada irmã, de cada família, que nos voltemos para as reuniões pequenas, nas casas, em células, onde cada um pode participar, e não somente as reuniões grandes, onde cada um só assiste. Você entende isso, minha irmã? Que você precisa fazer parte do corpo, se ligar a pessoas e não meramente assistir reuniões. A vida cristã não é de assistir reuniões, é de você ter comunhão com pessoas e relacionamentos, amar os seus irmãos e participar da vida deles como eles participarem da sua vida. Isto é igreja, um povo edificado e não um monte de religiosos meramente ajuntados. Então, Deus está agindo, é Deus quem está apertando com o seu povo no Brasil, para que se volte para as origens, para a simplicidade do Evangelho e para a verdade da vida cristã, e não para a falsidade de grandes reuniões. Isso aí não é mesmo de Deus.